Então, nessa segunda parte da primeira aula, nós vamos entrar especificamente nos artigos do código, certo? Bom, o que que nós temos de importante, tá? Tudo é importante. Por quê? Porque a gente tem que compreender que quando se trata de uma legislação, não existe palavras inúteis em uma legislação. Então, às vezes a gente pode, estou falando de interpretação, né? Às vezes a gente pode não compreender determinado dispositivo, mas tem uma função. Tudo que está escrito numa lei tem alguma função e as formas de interpretação são as mais variadas. Às vezes tem que fazer interpretação histórica, interpretação sistêmica no ato normativo, enfim. Bom, nesse primeiro título, eu vou usar como método para facilitar aqui, eu tento ser mais didático, colocando aqui o título e os artigos específicos, tá? Quando tiver capítulo aqui no meio, vai o capítulo, já a partir dos próximos slides já tem os capítulos. Bom, o artigo 1º, ele é muito semelhante ao dispositivo que consta na Constituição Federal 225. Ele não é igual, mas é muito semelhante. Ele trouxe aqui a questão do uso racional dos recursos ambientais. Ó. Isso aqui já constava muito antes da Constituição, lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e é importante por quê? Porque tira aquela interpretação mais biocêntrica, né? E ele coloca o seguinte, olha, o homem faz parte do ambiente, tem que respeitar o meio ambiente, mas ele também tem que suprir as suas necessidades através do uso dos recursos ambientais, certo? Bom, o que continua então após o artigo 1º? Os conceitos, né? O código ele tem um histórico de trazer conceitos, o antigo código tinha 78, se não me engano, conceitos, e o conceito é importante porque quando se vai interpretar uma lei, e essa lei, e algo é muito comum no direito ambiental, mas essa lei ela traz os conceitos, não há discussão sobre eventual alteração conceitual que tenha, por exemplo, em outra ciência, como na biologia, por exemplo. O que é a vida? Bom, na biologia existe um conceito de vida, mas no direito ambiental, ele não necessariamente vai tutelar todas as formas de vida. Por isso que lá na 6938, quando traz o conceito de poluição, traz o conceito de degradação ambiental, se entende, né, que nem tudo é tutelado pelo direito, mesmo se tratando de poluição. Aí poderemos aprofundar aqui e falar das microbactérias. Bom, mas o direito não tutela as microbactérias. Mas é uma forma de degradação. Bom, mas isso para a legislação não há tutela nesse sentido. Tá? Então, essa é a forma de interpretação do direito em relação à ciência que ele está tutelando. Né? Bom, direitos e responsabilidades, tá? Esse artigo aqui também é bem importante. Acesso à informação, principalmente para quem atua nos municípios, tá? Tem muita necessidade dos municípios implementarem algumas rotinas aqui de acesso à informação. O próprio Estado, ele tem uma ampla forma estruturada de garantir acesso à informação, mas não é uma forma pronta, tem que estar sempre sendo aperfeiçoada. Eu mesmo utilizo muito a legislação ambiental para ter acesso a documentos que eu já poderia estar disponibilizado no site. Claro, faço o requerimento, recebo tudo, funciona muito bem, mas não é algo instantâneo. Né? E quando a gente fala de acesso a informações de bens e direitos coletivos, o ideal seria que isso já tivesse pronto, né, na internet. Bom, diretriz da política estadual, e esse ponto aqui, que é o artigo 13, diretriz da política de fiscalização ambiental, também é muito importante. Esse artigo é novo, esse 13, e mudou a forma de fiscalizar. É importante que a gente saiba disso. Os conceitos que estão lá no artigo 2º, no Código Antigo era no 14, se não me falha a memória, eles foram mantidos, alguns, né? Outros foram internalizados, eu coloquei aqui internalizado no sentido que vem da legislação federal
para o ordenamento jurídico estadual. Alguns foram revogados, por exemplo, o conceito de várzea, né, perdeu seu sentido, já que o Código Federal, Florestal Federal, ele não colocou mais a várzea como APP, né? Então, aqui o legislador estadual optou por excluir o conceito de várzea. De qualquer forma, é um ambiente específico, que poderia deixar ali o conceito. Alguns foram bem alterados, outros simplesmente ratificados, o que já tinha se manteve. Enfim, tá? Não nos cabe aqui analisar cada conceito. Eu acho desnecessário, mas eu vou trazer 3 exemplos aqui que eu julgo de importância nas rotinas do privado que se licencia, mas principalmente do ente público licenciador, mais especificamente ainda os municípios, porque, repito, essa lei vincula os municípios. Tá? Então, por exemplo, o conceito de APP, ele tinha um detalhe que era uma situação muito, mas muito peculiar, eu diria até questionável, mas existia, estava na lei e agora não está mais, que era a necessidade de ERIMA para qualquer tipo de intervenção em APP. Vai fazer uma ponte, tem que ter ERIMA, vai fazer um tracadouro, tem que ter o ERIMA. Ah, mas não tinha na prática, não era assim. Bom, a lei assim exigia. Né? Qualquer gestor que fizesse diferente estaria aí descumprindo a lei. Então, esse é um ponto, tá? Excluiu o que tinha até então, necessidade de ERIMA para qualquer tipo de intervenção em APP. Licença ambiental, isso aqui é fundamental, tá? O conceito que está no inciso 35, o conceito de licença ambiental, ele traz sutilmente, tá? Sutilmente, uma vinculação, ele coloca a licença ambiental não como um ato vinculado, mas ele suprime o conceito do código anterior que falava que a licença era precária. Tá? Então, isso é uma sutileza bem importante. Qual é a diferença? A diferença é simples. O empreendedor apresentou toda a documentação, ele vai obter a licença. É disso que a gente está falando. A precariedade, ela traz uma discricionariedade muito maior. Né? Ah, mas a licença não pode ser negada? Claro que pode, mas se o empreendedor cumpriu todos os requisitos, ela não vai ser negada. Né? Ela, para ser negada, ela não vai depender única e exclusivamente da vontade do administrador público, mas sim de uma deficiência do empreendedor. E nascentes, uma peculiaridade bem significativa. Por quê? Porque o Código Federal, a Lei 12.651 de 2012, Código Florestal, ela definiu nascente com esse mesmo texto, mas sem essas duas palavras aqui, ó, ou intermitência, tá? Ou seja, no Rio Grande do Sul, o afloramento natural do lençol freático intermitente, que dá início ao curso d'água, é nascente. No Brasil inteiro não é, no Rio Grande do Sul é. Tá? Então, isso é uma peculiaridade muito significativa. Repito, falei no início da primeira aula. No site direitoambiental.com/código-RS tem um quadro comparativo e ali tem um comentário especificamente sobre esse ponto também, como cada artigo tem algum pequeno comentário lá. Então essa aula ela tem que usar aquela tabela comparativa como material de apoio, tá? Usem que foi feito com bastante esmero ali, então é para ser usado, tá? Baixa gratuitamente lá do site. O artigo 3º traz os direitos do cidadão, tá? Não tem nada de novo, já tinha no Código Antigo, mas ele traz uma vinculação, e por isso que eu trago aqui, que as secretarias de meio ambiente dos municípios, elas têm que atender isso, tá? A questão de informação, obrigatoriedade de educação ambiental, porque o código ele é para o privado, mas ele é para o público também. Ele vincula o próprio estado do Rio Grande do Sul, mas vincula também os municípios dentro do território do Rio Grande do Sul. Tá? E ele tem um dispositivo aqui, um parágrafo do 3º, que é algo muito bom,
que o Estado do Rio Grande do Sul já está fazendo, que são as consultas públicas, tá? Então, vai ter uma nova norma, deixa um prazo em aberto ali para consulta, isso é super positivo e até, sem dúvida, qualifica a norma. Tá? O outro artigo fala da responsabilidade. Aqui tem um destaque que eu acho muito difícil de ser executado, que é a reparação integral. Tá? Expressamente coloca lá reparação integral do dano, e às vezes o dano ambiental não tem como fazer a reparação integral. O que seria essa reparação integral? Uma caça, por exemplo. Como é que tu vai reparar, né, uma morte de um animal? Não tem como. Mas, né, para o direito não existe não resposta. Né? Se na ciência a resposta do cientista pode ser preciso pesquisar mais, a um juiz, num processo judicial, é vedado dizer eu preciso mais tempo para estudar. Não, ele tem que dar uma decisão. E a decisão muitas vezes acaba aqui em pecúnia. Tá? Mas trago esse destaque aqui, rogando a atenção de todos. Denúncias, se o cidadão pedir sigilo, tem que dar, não é opção aqui. Prazo para respostas à denúncia, antes era de 30 dias, agora é 45, tá? E também fala, aí é uma questão que eu falei lá no início, né, da cadência da lei, da redação legal, da técnica de redação, que ela tem que ser coerente, ela tem que trazer uma ordem cronológica, né? De novo, aqui tem artigos diferentes falando sobre acesso à informação. Artigo 3º, 4º, o 10, o 6º, sempre tem alguma coisa de informação ali. E é importante, tá? É importante, a gente tem que ter o hábito de quem atua na área ambiental de transparência, fundamental, tá? O artigo 7º, ele traz aqui algo bem importante, que eu falei quando comentei o artigo 1º, que é a compatibilização entre a necessidade humana com a preservação do planeta. Tá? Aqui, ó, 3 palavras, ó, eu faço destaque aqui, ó, integração, harmonia, sustentabilidade. Tá? Então, o uso dos recursos naturais, ele é um uso que tem que buscar a compatibilidade dos interesses. Tá? A legislação ambiental, o direito ambiental, ele não é um direito conservacionista. O conservacionismo ele vai ficar dentro da legislação das unidades de conservação, que nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco. Bom, destaque especial para o parágrafo 1º desse artigo 7º, né, que otorga a competência do CONSEMA para definir as atividades sujeitas a licenciamento. Gente, por que eu faço esse destaque? Porque a Lei Complementar 140, que inclusive já foi abordada nesta primeira aula, ela não diz que o Conselho Estadual vai definir a tipologia das atividades de licenciamento do Estado. A 140 ela vai dizer que cabe ao Conselho Estadual definir a tipologia das atividades para os municípios. E o decreto federal, que vai definir para a União, que já existe esse decreto, o decreto federal define quais são as atividades passíveis de licenciamento pela União, IBAMA, né? O Conselho Estadual do Meio Ambiente, através, no caso já aconteceu, a resolução 372 já define isso. O Conselho Estadual do Meio Ambiente define, então, as atividades de competência municipal. E a lei federal diz o seguinte: a competência residual, ou seja, o que sobra, o que não é da União e não é do município, fica com o Estado, no caso do Rio Grande do Sul com a FEPAM. O que o legislador colocou aqui no Código? Que o Conselho Estadual, além de definir as atividades do município, a tipologia, vai definir também as do Estado. O que já fez, na verdade, já fez com a 372. Mas é uma curiosidade que a lei federal assim não disse, mas o Estado optou por dizer, não tem nenhum problema, mas é uma competência a mais aqui para o CONSEMA que não precisaria, não seria obrigatório. O artigo 8º, eu destaco aqui o parágrafo único, porque o caput até não teve alteração, mas o parágrafo único, ele fala algo que precisamos compreender bem. Eu acho que com o tempo, com a aplicação dessa lei,
a interpretação desse parágrafo único, ela vai se solidificar melhor. Mas, num primeiro momento, o que deixa bem claro aqui, tá? E eu peço a leitura dos senhores. As normas restritivas e regulamentações serão interpretadas e editadas respeitando a necessidade de proporcionalidade em sentido estrito. Bom, o que isso quer dizer? Eu trouxe aqui uma forma de interpretação, né, que é a forma como eu estou interpretando esse dispositivo. Tá? Ou seja, né, eu até botei entre aspas aqui para cuidar para não ser mal interpretado, né, evitar radicalismos, né? Então, esse parágrafo, ele consolida o que dizia no artigo anterior de equilíbrio, de harmonia entre os interesses, e eu coloco isso muito baseado nessa palavra aqui, que é proporcionalidade. No direito a gente usa muito essa palavra, às vezes junto com a razoabilidade, para dizer que as interpretações elas têm que ser equilibradas, né? Nem ao céu, nem à terra. Então, por isso eu coloquei de um termo mais coloquial aqui, evitar radicalismos. E é preciso a gente interpretar isso em conjunto com o artigo 13. Por quê? O que diz o artigo 13? Que a fiscalização ela vai ser prioritariamente orientadora. Bom, já trago aqui um outro ponto para reflexão, que é a Lei Complementar 123 do ano de 2006. Essa lei, no artigo 55, ela... Bom, que lei é essa? É o Estatuto da Microempresa, tá? Essa lei, no artigo 55, ela coloca a dupla fiscalização, que é o que se chama de fiscalização orientadora. Ou seja, mesmo na área ambiental, o fiscal ele não pode chegar lá e já multar. Ele vai chegar e vai orientar. Depois ele vai voltar lá e se a orientação não surtiu efeito, aí sim que ele vai aplicar a multa, o indicativo de multa. Então, isso muda completamente a forma de agir da fiscalização ambiental, inclusive para os municípios. Vamos para frente, tá? Agora, no título 2, os instrumentos, que é o capítulo 1, tá? Instrumentos e planejamento, do artigo 14 ao 19. Estou explicando o título aqui, depois nos próximos slides eu não vou explicar mais, mas para entender a didática que eu estou aplicando aqui, para saber do que a gente está falando. Bom, gente, então é o seguinte, o que é instrumento? Tá? A 6938 já previa os instrumentos, já prevê instrumentos, o código antigo, revogado, já tinha 18 instrumentos, já era bastante, tá? O código novo, agora, ele prevê 28, tá? Mas, basicamente, o que são instrumentos, tá? São ferramentas, eu gosto de usar esse exemplo, são ferramentas que estão à disposição do gestor ambiental para implementar aquilo que foi planejado, para implementar a política ambiental. E isso é muito importante, tá? Inclusive no Rio Grande do Sul, a educação ambiental é um instrumento, no âmbito federal não é um instrumento, é um objetivo. Mas, de qualquer forma, não há nada de errado nisso, é positivo. Eu, quando fui secretário do Meio Ambiente em Porto Alegre, eu pegava e lia os instrumentos e fazia políticas públicas para cada um desses instrumentos. Isso, o instrumento é para isso, ele é uma diretriz, ele é uma ferramenta, tá? E aqui nós temos como destaque, foram mantidos vários, alguns saíram, foram atualizados, enfim, mas eu trago aqui esses 5 instrumentos que o atual código, então, legislou. O CAR, tá, o Cadastro Ambiental Rural, algo importantíssimo, tem que acontecer logo a homologação de todos os cadastros feitos. Tá? O Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras, né, ele em respeito à simetria com a união do Cadastro Técnico Federal, CTF, né, que é gerenciado pelo IBAMA. A lista de espécies da fauna silvestre e da flora nativa ameaçada de extinção, já tem decreto, né, um trabalho belíssimo que a Fundação Zoobotânica fez. Essas listas de espécies, então, agora é um instrumento, é novo, esses 5 aqui são novos. Não acredito
que cada município tenha que fazer uma lista. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender o Cisnama dentro de ações cooperadas. Então, daqui a pouco, se no município A determinada espécie tem abundância e no âmbito estadual ele consta como lista de espécie ameaçada em extinção, isso pode gerar uma falsa impressão de que naquele município não está em extinção. Mas daqui a pouco, num olhar, numa escala estadual, aquela espécie só tem naquele município ou naquela pequena região. Então, a gente tem que entender que o município ele tem que contribuir para excluir, né, todas essas espécies dessa lista. Então, mesmo que haja em abundância no território municipal, não quer dizer que não esteja ameaçada em extinção. Então, a contribuição do município ela tem que ser com um olhar mais ampliado. Sistema Estadual de Gestão Integrada de Monitoramento e alerta de desastres, isso é muito importante. Nós temos no Rio Grande do Sul enchentes e secas, tudo isso está no conceito de desastres. Nós temos temporais, temos ventos fortíssimos, enfim, tudo isso está no rol aqui do desastres. É importante que a agenda ambiental esteja junto com a Defesa Civil pautando esse assunto. Gerenciamento de áreas potencialmente contaminadas e reabilitadas. Bom, isso aqui é algo muito importante, tem uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 420, e é algo muito, muito importante. Tá? O município ele tem que implementar esse instrumento através de uma pesquisa dos alvarás de localização, começa por aí, tá? Vendo os alvarás de localização no histórico dos passados, busca o máximo de tempo para trás possível para ver atividades que operam ou operaram com produtos poluentes. E aí aqueles locais eles têm que ser investigados. Então, né, o planejamento é a forma que o gestor ambiental ele tem que buscar para implementar a sua política ambiental. Tá? Inclusive a política local, não só estadual. Mas o planejamento é algo assim fundamental. E os instrumentos para aplicar esse planejamento, então, estão previstos junto no mesmo capítulo aqui do Código. É uma diretriz muito importante para todos os gestores. Aqueles municípios que têm já seus planos ambientais, quase todos têm no Rio Grande do Sul, é importante verificar, revisar esses planos, atualizarem. Por quê? Porque o plano ele já é um grande diagnóstico que vai ajudar em muito o planejamento. E lembrando que o Código Antigo já assim previa e o atual manteve que o plano diretor ele tem que conversar com a agenda ambiental. Tá? O plano diretor ele não é só questão urbanística de ordenamento do solo. Ele é ordenamento do solo, mas é importante identificar dentro da política ambiental como que isso pode ser contribuído, como que vai ser aprimorado. Bom, Sistema Estadual de Informações Ambientais. Isso não tinha no Código Antigo, agora tem, tá? E tem que ser interpretado junto, aplicado junto com a lei federal, que é a Lei de Acesso à Informação, tá? Acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades. Mas não tem essa informação, tem que produzir, tá? Então, bastante atenção em relação aí aos gestores ambientais, municipais, sobre esse ponto de acesso à informação. Adiante, e aqui já mudamos o capítulo, tá? Eu de forma tentando contribuir para ser mais didático, mudei a cor também, tá? Então eu vou alternar aqui esses fundos dos slides, e agora a gente está falando então de estímulos e incentivos, tá? Os estímulos e incentivos são pontos que já existem na legislação há muito tempo. A legislação de 81, a 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, já previu formas de incentivos e estímulos. Em 2012, o Código Florestal Federal já previu também incentivos.
mas, infelizmente, é um tema árido, é um tema que os gestores ambientais precisam se debruçar mais sobre esses pontos. Por quê? Porque, na prática, a legislação do meio ambiente, ela é muito dedicada a dois instrumentos, que é as sanções, né, a fiscalização em si, e outro é o licenciamento ambiental. Só que a gente tem, como eu falei, nessa lei, nesse código, 28 instrumentos. Então, atuar só na fiscalização e no licenciamento não é uma boa e plena política ambiental. Incentivos são formas, né, de qualificar essa agenda, né, saindo do comando-controle tradicional e buscando estímulos a boas práticas. Como eu disse, desde 81, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já consta isso, tá? E o código reforçou. É importante colocar que o Código Estadual do Meio Ambiente, ele deixou a previsão legal do PSA, né, o pagamento pelos serviços ambientais. Hoje já se fala em pagamento pelos serviços ecossistêmicos, enfim. Só que é importante a gente colocar que o PSA ele precisa de dinheiro para existir, tá? Que está nesse ponto aqui para quem quiser acompanhar lendo o slide. E a maior fonte de receita dos locais onde já existem o pagamento pelos serviços ambientais, ela, primeiro, é vinculada a recurso hídrico, tá? É muito focado em recurso hídrico, e a grande fonte de custeio é a cobrança pelo uso da água, que é algo que no Rio Grande do Sul ainda não foi implementado. Mas também pode ser próprio dinheiro das multas, pode ser dinheiro de fundos ambientais, doações, taxas, etc. Tá? Até dinheiro de doações, de projetos, pode incluir o PSA. Bom, o que é o PSA? Para quem não sabe, de uma forma bem sintética, assim, é financeiramente remunerar aquele que preserva. Tá? Isso começou há algumas décadas já. Nos Estados Unidos tem um exemplo bem interessante disso, que é da água de Nova York. Tá? Quem quiser pesquisa mais lá do Rio Hudson e vai perceber que os americanos fizeram um cálculo que se eles entregassem recursos financeiros para os fazendeiros ao longo das nascentes e das margens do rio, para não ocupar essas margens, a água chegaria mais limpa, né, na cidade, e com isso se gastaria menos em tratamento. Então, é algo, uma conta bem pragmática. O PSA já está previsto na legislação federal também, tá? O Código Florestal prevê alguma coisa, mas precisamos implementar, tá? É algo positivo e é importante que seja implementado. Que bom que consta na legislação, mas tá, em estímulos e incentivos não são apenas recursos financeiros. Tá? Não são. Estímulo e incentivo, muitas vezes, para o empreendedor, é uma simplificação de processos administrativos. Tá? E a simplificação não é fragilizar o processo administrativo, não, mas é uma resposta mais rápida, mais efetiva. E vale destacar que desde 2012 o Rio Grande do Sul tem uma lei, tá, que é muito pouco utilizada, mas é uma lei que institui um tratamento diferenciado e simplificado, favorecido para empresas, sociedades civis que atuam na preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Então, as boas práticas ambientais, com base nessa lei, elas já podem receber um tratamento que simplifica esse procedimento. Tá? Isso vale no território do Rio Grande do Sul. Mas, reforçando, né, que é importante que os estímulos e incentivos eles sejam utilizados e adaptados a cada realidade. Por exemplo, no artigo 23, o código ele mudou que o verbo, né, porque antes era o poder público criará mecanismos de compensação financeira aos municípios. Agora, tá, não mais, agora poderá criar. O que a gente tem hoje, mecanismo de compensação financeira aos municípios, a título
de estímulo. E aí aqui a gente está falando do poder público estadual para poder público municipal. É o ICMS ecológico, né? O retorno. Hoje, o município que tem uma unidade de conservação, aquele território é multiplicado por 3. E aí isso vai incidir no índice de participação dos municípios, né, que é uma parcela de 7% do bolo total que vai ser distribuído. São vários critérios, população, a contribuição com o imposto, mas um desses critérios é o tamanho. Tá? Então, o município ele tem um gatilho aí de, se tiver unidade de conservação e entrar área indígena também, etc. Ele tem essa área multiplicada por 3, que vai aumentar, então, na participação financeira. Mas é pouco. Tá? Isso é bom, é importante, mas poderia ser muito mais. Ratifico que os maiores incentivos, isso é aquilo que eu acredito, pode estar no simples fato de garantir a segurança jurídica e a previsibilidade da relação entre o público e o particular. Tá? Muitas vezes, se fala em incentivo, a gente pensa em recurso financeiro, tá? Mas estímulo e incentivo não quer dizer apenas dinheiro, quer dizer uma forma de estimular o desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente para determinada atividade. Tá? Isso pode ser aprofundado. Educação ambiental, aqui teve uma polêmica que a proposta original do governo do estado não contemplava, e aí na Assembleia o próprio estado corrigiu isso, não teria nenhum problema. Então foi mantido os mesmos artigos aqui que já estavam no código anterior. De qualquer forma, tá, em relação aos órgãos municipais, eles têm que ter políticas de educação ambiental, é a obrigação segundo o código. Tá? Claro que a gente está falando aqui aos órgãos ambientais, que fazem parte do CISEPRA, né, que é o nosso CISNAMA aqui no Rio Grande do Sul. Bom, estudo científico e coleta, isso aqui é importante, tá? Muito importante, e está quase tudo igual, mas o destaque que eu faço é o novo artigo 26, que ele dispensou, ele simplificou as autorizações. Então, se enquadrar nesse artigo 26, não precisa pedir para o Estado para fazer estudo e coleta, né, da fauna, flora, enfim, das espécies nativas. Em relação às unidades de conservação, e aqui a gente entra já no final dessa nossa primeira parte, tá? Que tem uma curiosidade que eu gostaria de trazer aos senhores, isso já não vale mais, já mudou, mas é algo muito sutil. Assim, ó. Primeiro ponto, o código revogado, a Lei 11.520, embora ela tenha sido publicada no ano de 2000, ela teve as discussões na década de 90, tá? E depois, pelo PL 140, né, já depois das discussões que teve na década de 90, então foi protocolado em 98 para ser aprovado em 2000, mais especificamente 28 de junho. Ocorre que entre a votação do código antigo e a publicação se passaram aí mais de um mês, que mais ou menos uns 40 dias. Tá? Nesse meio tempo, ou seja, em 19 de julho, entre a votação da lei estadual e a publicação da lei estadual, nesse meio tempo foi publicado a lei 9985, para quem lembra de cabeça, né? Eu não coloquei aqui, mas eu estou falando, a lei 9.985, a lei federal, é a que define o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E qual foi a peculiaridade? A peculiaridade é que o código antigo, ele previa também um Sistema Estadual de Unidade de Conservação. E, segundo o artigo 24 da Constituição Federal,
o Estado ele pode suplementar a legislação federal, inclusive dando tratamento diferenciado em prol do interesse público para algumas situações. Mas, a minha pergunta aqui, o que é isso importante? É importante porque teve um ponto que era diferente entre o regramento do Rio Grande do Sul e o regramento nacional, que é a zona de amortecimento para a APA, que isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque a própria APA já é uma zona de amortecimento e utilizada como tal no entorno de muitas unidades de conservação de proteção integral. Mas como a lei do Rio Grande do Sul foi publicada depois da lei federal, então, durante quase 20 anos, as APAs no Rio Grande do Sul precisaram de zona de amortecimento. Então, isso é algo, assim, curioso, tá? Então, fica a título de registro histórico, isso não vale mais, mas esse atual código, então, ele corrigiu essa distorção, porque, de fato, a APA não tem que ter zona de amortecimento mesmo, tá? Vamos para frente nesse ponto, tá? Então, algumas peculiaridades, né? Qual é o título da nossa aula? O que muda, né, gente? Então, a Constituição, tá? Está lá no 225 da Constituição, e também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eles exigem, para a criação de uma unidade de conservação, um ato administrativo. O que é um ato administrativo? Pode ser uma portaria, pode ser até um decreto, tá? Mas é um ato administrativo. Não exige lei. Já o código recém-aprovado, ele expressamente colocou que precisa de lei. E ainda colocou o CONSEMA na situação. Ou seja, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele vai ter que aprovar, através de uma resolução, regulamentar essa matéria, mas o próprio Código Estadual ele já prevê a lei para a criação de unidade de conservação. Inclusive, bota que tem que ter orçamento, tem que provar que vai ter estrutura, enfim. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, mas é algo que, em âmbito federal, não é exigido. E vale também para os municípios. Se o município que quiser criar uma unidade de conservação e fazer parte do sistema estadual das unidades de conservação, até porque isso significa aumento de receita, já falei do ICMS ecológico, ele tem que cumprir a regra estadual. Senão ele até pode constar no sistema nacional, mas não consta no estadual. Por quê? Porque para constar no sistema estadual de unidades de conservação tem que cumprir as regras do estado. Fica a questão, e uma RPPN? Né? A RPPN, por esse dispositivo, também vai exigir lei. Tá? Então, é algo a ser analisado num futuro bem próximo. Tá? O conceito de Estado, né? Por que eu estou falando que vincula o município? Porque o conceito de Estado, ele consta, no próprio código já trouxe, né? Abrangendo os municípios. Tá? Então, quando fala que Estado, na lei, não está falando do ente federativo Rio Grande do Sul, está falando do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios. Tá? Sobre plano de manejo, o código anterior falava que o plano de manejo tinha que ser revisado a cada 5 anos. Nesse código não fala isso, tá? Só diz que vai ter a revisão, mas não orienta o prazo de revisão. Acho até bem adequado, porque às vezes o plano de manejo ele é um instrumento tão complexo que não tem que durar apenas 5 anos mesmo, e se ele precisar ser revisto a qualquer tempo, ele faz, não precisa esperar 5 anos também. Para reflexão, tá? Também destaco o parágrafo 3º do artigo 42, que diz que as zonas de amortecimento de unidade de conservação municipal não pode incidir no território de outro município. Olha, a ser objeto de discussões esse ponto. Por quê? Porque a Constituição Federal ela coloca que tem que, para as unidades de conservação, tem que proteger os atributos que justificaram aquele espaço territorialmente especialmente protegido.
Tá? Isso está lá no 225 da Constituição. Então, por uma divisão política, os atributos ambientais, então, não mais existem. Enfim, algo a ser debatido aqui na tabela comparativa que está lá no site. Vocês têm que baixar lá, direitoambiental.com/código-RS. Coloquei, né, que isso até careceria de legalidade, ou pelo menos traria dúvida. Tá? Visitação é incentivada, tá? Isso é super positivo, né? Tem a máxima da educação ambiental, a gente não preserva o que não conhece. E concessão de UCs. Aqui é um tema um pouco mais polêmico, mas a concessão, ela bem montada, eu vejo também como algo positivo também. Tá? Muito regulamento, né, que é o Conselho Estadual, que vai regulamentar essa matéria. O CONSEMA, aliás, frise-se, ele recebeu mais de 20 competências expressas no código. Isso é positivo, é algo que coloca o Conselho como uma estrutura fundamental, como é, né, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, e, claro, né, no sistema estadual também. Então, com isso, eu encerro a primeira parte, a primeira aula. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Nós vamos ainda ter mais 3 aulas e agradeço a presença de todos vocês assistindo essa aula. Obrigado.